Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Hoje é dia de continuação de série aqui no canal sobre a Copa do Mundo de 1982. Mas antes de mais nada, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Com a Copa do Mundo chegando, a série do canal tem que dar uma acelerada aqui. Vão sair 4 vídeos por dia até sexta-feira. Na sexta-feira vão ser apenas 3 vídeos, tá? Porque vai se encerrar em 2018, porque obviamente a Copa de 2022 vai estar entrando em vigor, vai ser contada a história dela a partir de domingo. E aí vão ser vídeos diários sobre análises das partidas, tá? Que eu vou assistir. Pretendo assistir todas as partidas da Copa do Mundo que não forem nos mesmos horários. As partidas que forem nos mesmos horários, acredito eu que eu vou dar ênfase para os jogos dos que estiverem buscando vaga ainda para a Copa, ou da seleção brasileira, obviamente, tá? Então vamos que vamos. Copa do Mundo e FIFA de 1982 ficou para nós brasileiros conhecida como a Copa da Tragédia do Sarriá. Para quem não sabe, eu explico mais para frente no vídeo. A Copa do Mundo de 82 foi a 12ª edição da Copa do Mundo FIFA e foi a primeira a contar com 24 seleções, entre elas várias estreantes. No total foram 105 países que participaram das eliminatórias. O campeonato ocorreu na Espanha e teve como campeã a Itália. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana, o mestre Tele, com futebol ofensivo e goleador, conquistou a Espanha e encantou o mundo. Tanto é que até hoje o Brasil é lembrado por essa seleção, tá? A seleção que não ganhou uma Copa do Mundo e depois de 70 talvez tenha sido a melhor seleção que o Brasil já produziu. Em termos de nome, para deixar bem claro, em termos de nome no papel, não comparando o futebol de um com o outro, mas em termos de nome, talvez a única seleção que conseguiu chegar perto da de 82 sem ganhar uma Copa do Mundo foi a de 2006. Eu não estou falando da bagunça que teve em 2006 e das frustrações que teve em 82. Eu não estou comparando o Zico com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Kaká, ou Sócrates com o Kaká ou com o Ronaldinho Gaúcho, ou o Ronaldo com o outro. Eu não estou comparando esses jogadores, eu estou falando que em termos de nome, no papel, a de 2006 para mim é que mais se aproxima com a de 82 e que não venceu uma Copa do Mundo, tá? Por umas razões ou por outras, mas não venceram. Como eu disse, a seleção que encantou o mundo comandada por Tele Santana contou com jogadores como Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates e Éder. Apresentaram um futebol de muita técnica, toque de bola vertical, lindos gols e muitos artilheiros no mesmo time, passando para a história como uma das melhores seleções de todos os tempos, mesmo não vencendo o campeonato. Outras grandes seleções marcaram presença na Espanha, como França de Michel Platini, Jean Tigana, Manuel Amoros, Dominique Rocheteau e Mário Stressor. A Alemanha de Karl-Heinz Rummenigge, Horst Husbest, Manfred Kraus, Felix Magath e Paul Breitner. A Argentina com craques campeões do mundo como Passarella, Osvaldo Ardiles, Daniel Bertoni e Mário Kempis, e a promessa de super craque Diego Armando Maradona. Do lado da seleção italiana, que havia deixado uma ótima impressão em 78, o experientíssimo Dino Zoff, Antônio Cabrini, Giuseppe Bergomi, Claudio Gentili, Gaetano Scirea, Francesco Graziani, Gabriele Oriali, Marco Tardelli, Bruno Conte e aquele que seria o carrasco do Brasil na Copa, o Paulo Rossi. Tem uma informação, isso é uma informação do que aconteceu à época e uma curiosidade também. O Dino Zoff foi o cara que fechou a seleção italiana como capitão para as mídias e principalmente a italiana, que surgiu na época um boato em que o atacante, o próprio Paulo Rossi, agora eu não lembro o outro jogador italiano, estariam se pegando no banheiro italiano, no vestiário italiano, no banheiro. E foi uma bomba na época, foi uma notícia muito chocante para os italianos à época. E o Dino Zoff, como capitão e porta-voz daquela seleção, disse que não daria mais entrevistas para nenhuma mídia italiana.
e foram poucas dadas ao longo dessa Copa do Mundo para mídias fora da Itália, tá? Porque ele achava um cúmulo você acusar o jogador de ser homossexual, quando na verdade não era um fato. Nada contra quem é homossexual, para deixar bem claro, tá? Mas quando você conta uma mentira, você tem que arcar com as consequências sobre tal feito. O que me parecia que era uma mentira de muito mau gosto contada à época, tá? E isso ajudou muito a Itália, por isso que eu trouxe essa informação. Isso ajudou demais a Itália dentro da Copa do Mundo, porque eles se fecharam como um grupo, nesse sentido que eu tô falando, tá? Eles se fecharam como um grupo entre si ali, e isso foi o que uniu e deu forças para a Itália chegar ao título da forma que chegou, porque eles estavam fechados entre eles. Até então a Itália não estava jogando nada na Copa. Vamos à primeira fase da Copa? A Argentina, campeã mundial, decepcionou. Os portenhos fizeram um jogo de abertura contra a Bélgica e perderam por 1-0. Classificaram em segundo lugar no grupo após vencerem a Hungria e El Salvador. Neste grupo, por um jogo, a Hungria reviveu a máquina de Ferenc Puskás e companhia de 54 e venceu El Salvador por 10-1. A Bélgica ficava com a primeira vaga no grupo, confirmando que o vice-campeonato na Eurocopa de 80 não fora acidente. A incrível geração belga começava a surgir. Brincadeiras à parte, no grupo da Alemanha Ocidental ocorreu uma das maiores zebras da história das Copas. A Argélia, estreante em Copas do Mundo, ganhou dos germânicos por 2-1. A seleção alemã em seguida goleou o Chile e venceu sua irmã, a Áustria, por 1-0, no chamado Jogo da Vergonha. Como o resultado classificava ambos os times, alemães e austríacos não tiveram escrúpulos em tocar a bola de um lado para o outro, sob vaias e protestos do público. Os argelinos, mesmo brilhantes, com 2 vitórias em 3 jogos, acabaram eliminados. Foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha, fala comigo, foi uma vergonha. E não é nenhum deboche, nem nenhuma ironia, não, foi uma vergonha. Porque tudo bem pra eles, era bonito, tudo mais, tá na segunda fase da Copa do Mundo, mas e os argelinos que estavam jogando mais que eles? Tinha que tomar uma punição, né? A França perdeu por 3-1 da Inglaterra na estreia, mas mesmo com uma campanha irregular conseguiu a classificação. Empatou com a Tchecoslováquia e ganhou do Kuwait por 4-1. Neste jogo, um cheque kuwaitiano, integrante da comissão técnica, invadiu o campo para protestar contra um gol da França e o árbitro anulou o gol. Quem tem medo, filho. A Inglaterra, com futebol sem criatividade, mas objetivo, passou facilmente em primeiro lugar, pois venceu os tchecos por 2-0 e o Kuwait por 1-0, sendo a única seleção além do Brasil a bater os 100% de aproveitamento na primeira fase do Mundial de 82. A Espanha, dona da casa, teve uma estreia decepcionante, mostrando que a Fúria não iria longe na sua Copa em casa. Empatou em 1-1 contra a estreante em Copas, Honduras, com um gol de pênalti no final da partida. Ficou em segundo lugar em um grupo que foi liderado pela modesta Irlanda do Norte, que venceu os donos da casa por 1-0 após empatar com a Iugoslávia em 0-0 e Honduras por 1-1. A Iugoslávia, mesmo sendo uma das favoritas do grupo, não se classificou após a derrota por 2-1 para a Espanha e vitória magra por 1-0 sobre Honduras. A derrota para os norte-irlandeses foi fatal para os eslavos do sul. Já o Brasil, grande favorito ao título, estreou contra a União Soviética. Foi um jogo duríssimo, com a defesa brasileira falhando muito, além de um gol mal anulado do lado soviético, sem contar o pênalti não marcado para a seleção vermelha. Os soviéticos fizeram 1-0 numa falha de Valdir Pérez. No segundo tempo, o Brasil colocou a bola no chão e o gênio de Sócrates explodiu no gol de empate. Sócrates driblou 2 jogadores e soltou uma bomba no ângulo. Aos 43 minutos, o gol da vitória. Éder Aleixo, no caso o Éder, dispara um violento chute no ângulo de Dazaev. Brasil 2, União Soviética 1. Em seguida, a equipe de Telê venceu a Escócia por 4-1. Foi a segunda virada dos canarinhos. Zico brilhou com um gol de falta contra a Nova Zelândia. A seleção novamente venceu por goleada por 4-0, com o Brasil desfilando em campo.
A União Soviética, após empate com a Escócia, acabou ficando com a segunda vaga, pois tinha melhor saldo que a seleção britânica. Uma vez mais, os escoceses não passavam da primeira fase de um mundial. Em Vigo, a Itália dava um vexame após o outro. Foram 3 péssimos jogos na primeira fase, empate com Polônia, Peru e Camarões, e a Azurra só se classificou por ter feito um gol a mais que os africanos. A Polônia de Lato e Boniek goleou o Peru por 5-1 e ficou com o primeiro lugar do grupo. O clima da seleção italiana era tão ruim que o técnico Enzo Bearzot ordenou que seus jogadores não dessem entrevistas e não lessem os jornais para que não se deixassem contaminar pelo pessimismo da imprensa italiana. Mas teve esse fator aí que eu também falei sobre o que o Dinosoff falou sobre a mídia italiana, tá acusando os seus jogadores de coisas que não eram verdade. Segunda fase, a Copa de 82 contou com um regulamento único. Como eram 6 grupos de 4 times e apenas 2 os primeiros se classificavam, 12 times formaram 4 grupos de 3 times na segunda fase, de onde os campeões de cada grupo fariam a semifinal. No grupo da França, a seleção de Michel Platini despachou a Áustria e a Irlanda do Norte. Já a Polônia de Lato e Boniek voltava a fazer uma Copa comparável com a célebre campanha de 74 e eliminava a Bélgica e a União Soviética ganhando um lugar na semifinal. A Alemanha Ocidental sepultou o sonho espanhol do primeiro título e despachou a Fúria, além do English Team, provando uma vez mais o grande poder de recuperação das seleções alemãs como em 54 e 74. Na segunda fase, o Brasil enfrentaria a Argentina e a Itália. Primeiramente, o Brasil atropelou a Argentina, se vingando de 78, com uma exibição irrepreensível. O time comandado em campo por Zico envolveu a defesa da Argentina e chegou a fazer 3-0. A emblemática imagem de Júnior na beira do campo, sambando ao som da batucada da torcida, dava provas do poderio do futebol arte do Brasil. Nesse jogo, o então jovem Maradona não resistiu à incapacidade de reação do time portenho e foi expulso após desferir um verdadeiro golpe de arte marcial em Batista. No final, o Brasil venceu por 3-1, em uma humilhante despedida para os campeões do mundo, de malas prontas para retornarem a Buenos Aires. O outro time do grupo, a Itália, jogou 3 jogos péssimos na fase de classificação, porém na hora da verdade a mística da Azurra incendiou a equipe que disparou o rumo ao tricampeonato. A seleção europeia venceu o primeiro jogo contra a Argentina por 2-1, complicando em muito a situação dos portenhos, que, como já visto, perderam do Brasil. Depois viria um dos grandes jogos da Copa, para muitos a grande partida que definiu os rumos do Mundial. Só um adentro, foi graças a esse jogo, Brasil e Itália, que se modificou toda a ideia de um futebol ofensivo e talentoso como o do Brasil próprio de 82. Depois disso, o Brasil não foi mais o mesmo, porque em 86, que é vídeo é o título do próximo vídeo, no caso, né? Eu vou falar sobre a Copa de 86 no próximo vídeo, mas só para dar um adendo, depois do que aconteceu na Copa de 86, falaram não, chega de futebol ofensivo, vamos fazer um futebol mais tático e objetivo, para que a gente possa tentar esse título, porque não dá mais, tá? Então essa Copa do Mundo aqui ficou marcado por essa partida negativamente para nós brasileiros, porque lembrando, nós tínhamos uma seleção muito forte. Mas vamos ao show de Paulo Rossi na tragédia do Sarriá. O Brasil e a Itália se enfrentaram pelo terceiro jogo da segunda fase em seu grupo. Como a Argentina tinha perdido por 2-1 para a Itália e por 3-1 para o Brasil, a seleção canarinho, àquela altura tida como favorita ao título, tinha vantagem do empate para se classificar em primeiro no grupo. A maioria dos torcedores brasileiros, acreditava em uma vitória tranquila, pois a Itália até então só havia vencido um jogo na Copa, enquanto que o Brasil era o único com aproveitamento de 100%. Logo no início da partida, aos 5 minutos, ataque da Itália com um cruzamento vindo da esquerda e cabeceio do artilheiro Paulo Rossi, com a defesa brasileira apenas assistindo a cabeceada do italiano. Seguiu o jogo, o Brasil não se intimidou. Ainda no primeiro tempo, Zico se livra de Cláudio Gentili e toca para Sócrates, o doutor,
invadia a área e chutou colocado e forte, empatando o confronto. A Itália marcava forte a saída de bola do Brasil e forçava o erro da seleção. Em uma reposição de bola do goleiro brasileiro Valdir Pérez, Toninho Cerezo fez um toque lateral para o meio, entre Luizinho e Falcão. O veloz Paulo Rossi tomou a bola, encaminhou-se de frente para o gol brasileiro e chutou forte, marcando 2-1. Mas o time canarinho ainda tinha todo o segundo tempo para empatar e se classificar. Foi no segundo tempo que o time de Tele posicionou o adversário buscando um empate. Em um lance memorável, Júnior saiu com a bola da lateral esquerda para o meio, tocou a bola para Falcão na entrada da área. Cerezo fez uma ultrapassagem que levando a marcação e abrindo espaço na defesa da esquadra azurra. E Falcão chutou forte, empatando o confronto. Um golaço por si só. 2-2. Aquele resultado era o suficiente para a classificação do Brasil, mas o lance fatal viria logo em seguida. Escanteio para a Itália. O time brasileiro, que só jogava no ataque, estava todo dentro da área. Cobrado o escanteio, a bola sobrou na entrada da área, um chute é desferido e a bola achou ele, Paulo Rossi, que desviou a trajetória e matou Valdir Pérez, 3-2. Detalhe, Júnior estava embaixo da trave brasileira, dando condições ao matador italiano, Rossi. Depois disso tudo, a Itália teve um gol legítimo mal anulado pela arbitragem, que aumentaria o placar da derrota brasileira para 4-2. E o Brasil teve a última chance no finalzinho da partida, mas o veterano e excepcional goleiro Dino Zoff confirmou a derrota brasileira ao fazer uma defesa espetacular e uma cabeçada certeira de Oscar. Essa foi o resumo da história da tragédia do Sarriá. Foi uma partida atípica naquela Copa do Mundo, porque a Itália estava eliminando uma das maiores seleções das histórias das Copas. E acredito que foi assim. Sempre tem um jogo para a seleção campeã do mundo, em cada ano de Copa, chegar e dizer assim: foi em tal jogo que a gente viu que a gente ia ser campeão mundial. Para a Itália foi esse, quando eliminou o Brasil, porque eram os francos favoritos. E a Itália, naquela época o Golias era Brasil e Davi era Itália, tá? Infelizmente. Vamos à semifinal? A Alemanha passou para a final após uma vitória épica contra a França de Platini, num outro jogo que marcou a Copa, ao lado de Brasil e Itália. No tempo normal 1-1, na prorrogação a França chega a fazer 3-1, mas os alemães liderados por Rummenigge buscaram resultado e empataram o jogo em 7 minutos. Numa das mais espetaculares reações de todos os tempos, na primeira decisão por pênalti da história, deu a Alemanha. O lado lamentável foi a covarde agressão que o goleiro alemão Harald Schumacher cometeu sobre Patrick Bergson, que caiu no chão sem sentidos, o que fez muitos acreditarem que o atacante francês havia morrido. A Itália venceu a Polônia em Barcelona por 2-0 com 2 gols de Paulo Rossi. Agora carrasco também dos poloneses, que perderam mais uma vez a chance de chegar a uma final de Copa. Na decisão do terceiro lugar, a França sucumbiu frente às Águias Brancas, que igualariam o terceiro lugar de 74, Polônia 3, França 2. Antes de eu falar da final, eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil na Copa de 82. É só uns detalhezinhos para vocês verem como o Brasil se portou nessa Copa, né? A preparação do Brasil, da seleção brasileira, foi na Toca da Raposa, do Cruzeiro, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Brasil ficou em quinto lugar nessa Copa, nessa Copa do Mundo. A campanha do Brasil foi de 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota, com 15 gols a favor e 6 contra. Os jogos do Brasil foram os seguintes: 2-1 contra a União Soviética, 4-1 contra a Escócia, 4-0 contra a Nova Zelândia, 3-1 contra a Argentina. E a derrota que vocês acabaram de ouvir aí, 3-2 para a Itália. Falcão, destaque do Brasil naquela Copa, considerado pela FIFA o segundo melhor jogador da competição, recebeu o troféu Bola de Prata. Zico foi o terceiro artilheiro da competição, recebendo o troféu Chuteira de Bronze. Agora vamos ao sorteio dessa Copa do Mundo, que foi realizado no Palácio de Congressos em Madrid, no dia 16 de janeiro de 1982. Eu não esqueci de comentar a final não, mas como é a final vou deixar por último, tá? Os cabeças de chaves foram Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália. As sedes foram em Madrid,
com 2 estádios, o Santiago Bernabéu com capacidade para 91 mil pessoas, o Vicente Calderón capacidade para 66 mil pessoas, em Rijon com capacidade para 47 mil pessoas, Oviedo com, aliás, em Rijon, em El Molinón com capacidade para 47 mil pessoas, em Oviedo com Carlos Tartiere com capacidade para 23 mil pessoas, o Camp Nou com capacidade para 120 mil pessoas, o Sarriá com capacidade para 44 mil pessoas, o em Vigo, em Balaídos com capacidade para 40 mil pessoas. Só um detalhe que eu não informei para vocês: em Madrid e em Barcelona nós tivemos 2 estádios, tá? Nessa Copa do Mundo. Em Madrid o Santiago Bernabéu e o Vicente Calderón, obviamente, e em Barcelona o Camp Nou e o Sarriá. Em Vigo, Balaídos com capacidade para 40 mil pessoas, em La Corunha, no Riazor, com capacidade para 37 mil pessoas, em Elche, o estádio Noevo com capacidade para 40 mil pessoas, em Alicante com o estádio José Rico Pérez com capacidade para 38 mil pessoas, em Bilbao no estádio de San Mamés com capacidade para 47 mil pessoas, em Valladolid com o José Zorrilla com capacidade para 30 mil pessoas, em Valência com Luiz Casanova com capacidade para 55 mil pessoas, em Saragoça, La Romareda com capacidade para 42 mil pessoas, o Sevilha ele também teve 2 estádios, tá? O Ramon Sánchez Pizjuán com capacidade para 68 mil pessoas. Eu sempre achei muito lindo esse estádio, o estádio do Sevilha. Sempre achei muito lindo, além do Santiago Bernabéu também sempre achei muito lindo. E o Benito Villamarín, que fica também em Sevilha, com capacidade para 50 mil pessoas. E o La Rosaleda com capacidade para 44 mil pessoas. Esse estádio fica em Málaga, tá? E foram esses os estádios que a Espanha cedeu para a Copa do Mundo. Já teve o Valladolid com o José Zorrilla com capacidade para 30 mil pessoas. Eu não sei se eu falei, estou falando agora. Vamos ao grupo A da Copa do Mundo. Vamos falar sobre os jogos. Lembrando que eu não falo sobre quem ficou como cabeça de chave, o segundo, o terceiro e o quarto da seleção do grupo, e sim como se deu a classificação final dos grupos. Polônia foi a primeira do grupo A com 4 pontos. A Itália e Camarões ficaram com 3 pontos. Mas por um gol a mais que a Itália fez, a Itália se classificou, deixando Camarões em terceiro do grupo, ambos com 3 pontos. Peru na lanterna com 2 pontos. Itália e Polônia empataram por 0 a 0 na estreia. Peru e Camarões também empataram por 0 a 0. A Itália empatou com o Peru por 1 a 1, enquanto que Polônia e Camarões empataram também por 0 a 0. Polônia goleou o Peru por 5 a 1 na última rodada, enquanto que a Itália empatou com Camarões por 1 a 0. Aliás, 1 a 0 não, 1 a 1. Empate por 1 a 0 não existe, pô. Itália e Camarões empataram por 1 a 1, perdão. No grupo B, Alemanha Ocidental, Áustria e Argélia empataram em 4 pontos. Porém, pelos critérios de desempate, se deu Alemanha Ocidental em primeiro, Áustria em segundo, Argélia em terceiro. E o Chile, lanterna do grupo, com nenhum ponto. A Alemanha Ocidental estreou perdendo para a Argélia por 2 a 1. O Chile foi derrotado pela Áustria por 1 a 0. A Alemanha Ocidental goleou o Chile por 4 a 1, enquanto que a Argélia perdeu para a Áustria por 2 a 0. A Argélia venceu o Chile por 3 a 2 e na última rodada a Alemanha, na última rodada entre a Alemanha e a Áustria, infelizmente foi o jogo triste de se ver pelo que aconteceu dentro de campo, pelo regulamento, tá? A Alemanha venceu a Áustria apenas por 1 a 0 e ambas as equipes se classificaram. No grupo C, Bélgica se classificou em primeiro com 5 pontos, a Argentina ficou em segunda com 4, a Hungria em terceiro com 3 e El Salvador sem nenhum ponto.
A Argentina foi derrotada pela Bélgica na estreia da Copa por 1-0. A Hungria meteu 10-1 em El Salvador. A Argentina venceu a Hungria por 4-1, enquanto a Bélgica venceu El Salvador por 1-0. A Bélgica empatou com a Hungria por 1-1 e a Argentina venceu o El Salvador por 2-0. No grupo D, Inglaterra em primeiro com 6 pontos, França em segundo com 3, Tchecoslováquia com 2 em terceiro e Kuwait na lanterna do grupo com 1. Inglaterra e França. A Inglaterra venceu a França por 3-1, a Tchecoslováquia empatou com o Kuwait por 1-1, a Inglaterra venceu a Tchecoslováquia por 2-0, a França goleou o Kuwait por 4-1 e depois empatou com a Tchecoslováquia pelo placar de 1-1, enquanto que a Inglaterra venceu o Kuwait por 1-0. No grupo E, a Irlanda do Norte ficou em primeiro do grupo com 4 pontos, a Espanha e a Iugoslávia ficaram empatadas com 3 pontos, mas no critério de desempate a Fúria, a Espanha passou em segundo e a Iugoslávia foi eliminada, enquanto que a Honduras ficou em último do grupo com apenas 2 pontos. A Espanha empatou na sua estreia com a Honduras por 1-1 e a Iugoslávia empatou em 0-0 com a Irlanda do Norte. A Espanha venceu por 2-1 a Iugoslávia por 2-1 e Honduras empatou com a Irlanda do Norte por 1-1. Enquanto que na última rodada do grupo a seleção de Honduras perdeu para a Iugoslávia por 1-0 e a Espanha foi derrotada pela Irlanda do Norte por 1-0. No grupo F tivemos Brasil em primeiro com 6 pontos. Lembrando que à época cada vitória valia 2 pontos e não 3, tá? Brasil com 6 pontos, União Soviética com 3, Escócia com 3 e Nova Zelândia sem nenhum ponto eliminado. União Soviética e Escócia fizeram 3 pontos, mas por critérios de desempate por saldo de gols, passou a União Soviética em segunda do grupo. O Brasil estreou com vitória em cima da União Soviética por 2-1, a Escócia venceu a Nova Zelândia por 5-2, o Brasil goleou a Escócia por 4-1, a União Soviética derrotou a Nova Zelândia 3-0, na última rodada do grupo, a União Soviética empatou com a Escócia por 2-2 e o Brasil goleou a Nova Zelândia 4-0. Na segunda fase, como foi bem lembrado, foram 4 grupos com 3 seleções para se decidirem os semifinalistas da Copa. Lembrando que foi a última Copa do Mundo com esse tipo de sistema de primeira e segunda fase, tá? Só que nessa foi um pouquinho diferente. A segunda fase determinava para quem ia para a semifinal e não para a final, como nas Copas anteriores que vocês viram nos vídeos aqui do canal. No grupo 1, Polônia se classificou em primeiro, foi a classificada do grupo para as semifinais com 3 pontos. A União Soviética também fez 3 pontos, porém nos critérios de desempate a Polônia se classificou. E a Bélgica foi lanterna do grupo sem nenhum ponto e na segunda fase não marcou nenhum gol sequer, como vocês vão ver agora. Polônia derrotou a Bélgica por 3-0. A Bélgica na segunda também foi derrotada para a União Soviética, só que pelo placar de 1-0. E a Polônia empatou em 0-0 com a União Soviética. A Alemanha Ocidental ficou em primeiro, foi a classificada do grupo 2 para as semifinais com 3 pontos. A Inglaterra foi a segunda do grupo com 2 pontos e a Espanha lanterna do grupo com 1 ponto apenas somado. Sendo assim, as partidas foram Alemanha 0, Inglaterra também 0, Alemanha 2, Espanha 1, Espanha 0 e Inglaterra 0. No grupo 3 tivemos Itália, Brasil e Argentina. A Itália em primeiro com 4 pontos, o Brasil com 2 e a Argentina sem nenhum ponto. A Itália estreou vencendo a Argentina por 2-1, o Brasil derrotou a Argentina por 3-1. O empate era do Brasil, mas infelizmente o Paulo Rossi, destruiu nossa seleção nesse jogo e a Itália venceu com o hat-trick do Paulo Rossi, nascido aqui no Brasil, por 3-2. Ele meteu um hat-trick nesse jogo e o Brasil foi derrotado na tragédia do Sarriá, em Barcelona. No grupo 4, a França foi a classificada para a semifinal.
A Áustria ficou em segundo do grupo com 1 ponto, empatado com a Irlanda do Norte, mas por critérios de desempate, por saldo de gols ser menos negativo do que o da Irlanda do Norte, a Áustria ficou em segunda, mas isso pouca coisa valia para as duas, já que as duas foram eliminadas. A Áustria foi derrotada pela França por 1-0, a Áustria empatou com a Irlanda do Norte por 2-2 e a Irlanda do Norte foi derrotada pela França por 4-1. Na fase final das semifinais, Polônia enfrentou a Itália e foi derrotada por 2-0. A Alemanha Ocidental empatou com a França por 3-3 e nos pênaltis deu 5-4 para a Alemanha em cima da França. Na semifinal, na 13º lugar, perdão, a Polônia derrotou a França por 3-2. Na final, eu vou falar sobre a final agora. Então, eu não falei o placar do jogo de propósito da final, pra gente poder falar da final um pouquinho agora e eu contar um pouquinho das curiosidades que eu conheço, que eu sei dessa Copa do Mundo. Copa do Mundo essa que foi apitada, foi a arbitragem que comandou essa final, foi brasileira, foi do Arnaldo César Coelho, lenda da TV aí. Eu sou, assim, eu particularmente eu não me ligo muito em arbitragem, mas eu gostava muito dos comentários do Arnaldo César Coelho, tá? A final da Copa do Mundo aconteceu no estádio Santiago Bernabéu em Madrid, mas o que era para ser um clássico virou um passeio italiano. A Azurra passeou em campo, embalada pelas vitórias sobre a Argentina e o Brasil. Mas vocês lembram que eu falei sobre a vitória contra o Brasil? Foi o que deu confiança e moral para eles continuarem na Copa do Mundo. Eles não tomaram conhecimento da Alemanha. O primeiro tempo terminara com 0-0. No segundo tempo, porém, a seleção italiana abriu 3-0, sendo o primeiro gol do carrasco Paolo Rossi, que assim se tornava o artilheiro do torneio com 6 gols. A Alemanha ainda descontou, mas já era tarde para a reação do time germânico. A Itália era mesmo a campeã consagrada em cima da Argentina, campeã do mundo, do Brasil favorito ao título e da Alemanha sua maior rival. Assim, como eu falei que o Arnaldo o César Coelho foi o cara que apitou essa final, ele conta uma história que tinha um jogador alemão que estava batendo tanto que ele não estava aguentando mais ver a Itália passear dentro de campo, metendo um sonoro 3-0 ainda na Alemanha, que depois viria a diminuir o placar. Ele queria tanto ser expulso, mas tanto ser expulso, que o Arnaldo falou que o Arnaldo César Coelho falou que o maior castigo que ele deu para esse jogador alemão, que agora me falha a memória, foi ter mantido ele em campo até o final do jogo para ver a sua seleção sendo derrotada, tomando um vareio de bola da Azurra. Assim, foi 3-1 para a Itália. A Itália passou dentro de campo na final, mas depois de tudo que a Itália passou dentro de campo, né, primeira fase com quase sendo eliminada, tendo que enfrentar a maior seleção de todos os tempos depois da de 70 e conseguindo a classificação, assim, a Itália mereceu o título, tá? Foi merecidamente muito para a Itália. Infelizmente para nós brasileiros, nós vimos uma seleção encantadora se sucumbir diante dessa Itália em Sarriá, na cidade de Barcelona. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!